Sabe o que o dicionário fala sobre ter foco? Ter foco é direcionar a sua atenção, energia e esforços para um objetivo específico, evitando distrações que possam tirar você do caminho. Se tem algo hoje que quer roubar a nossa atenção, como mulheres, de fato, não sei vocês, né? Mas a rede social, a vida como um todo, às vezes a própria igreja, o círculo de amizades que temos, traz comparação, traz muitas vezes uma cobrança, uma sobrecarga, aonde você vê as pessoas que você conhece e muitas vezes você se cobra. Por que eu não estou assim? Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou dessa forma ou da outra forma? Mas hoje, a palavra que Deus ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês é que a mulher de Deus, ela é chamada para viver com um propósito. Sabendo que cuidar do seu corpo e cuidar da sua casa não é um fardo, mas é um privilégio. E sabe por que eu te digo isso? Porque infelizmente nós fomos criadas e educadas para cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, e só faltou alguém soprar em nossos ouvidos de você não precisa. Por exemplo, muitas mulheres gostariam de estar aqui hoje, mas foram sugadas pelas atividades, pela perda da atenção, ou muitas vezes por não entender que às vezes o propósito para essa noite era estar aqui. Como de fato a Anne falou, existem vários lugares. Eu amo a história de Marta e Maria. E todo mundo coloca muitas vezes a Marta num lugar muito ruim, né? Mas imagine você, Pastor Carlos chega na sua casa com 12 do louvor. Chega com a liga inteira, a Liga Music. Lá na sua casa, você vai ficar sentadinho ouvindo Pastor Carlos ou você vai ver se o banheiro está cheirando a mijo? Você vai ver se tem alguma coisa para a galera comer? Você não vai dar um confere na casa ou você vai se ajoelhar e ficar de fato ali? Marta não foi tão ruim assim. Se tem um livro que eu li no ano passado que eu recomendo, que eu amo, é Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. De fato, nosso mundo é de Marta. É um mundo acelerado, é um mundo que está sempre correndo, mas nós fomos criadas e chamadas por Deus com um propósito. Em Efésios 2:10, o texto nos diz que somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para boas obras. Todas nós temos uma identidade única. Quem estava aqui quando eu preguei sobre identidade no domingo? Alguém estava? Vocês nem lembram mais, misericórdia, hein, irmã? Deus é pai, né? Tá bom, tudo certo. O que é a identidade? A identidade não é só um documento. A identidade, ela nos representa, é quem somos. Eu amo estudar sobre identidade porque trabalhando com casais, com pornografia, com os pecados de moralidade sexual, uma das coisas que eu mais percebo é que de fato o diabo está roubando a nossa identidade. Mas ele não rouba a identidade de quem nós somos, porque nós não somos o nosso pecado. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus que nos criou, que nos amou e que tem cuidado de nós, amém? Você crê nisso? Pode estar dando tudo errado, pode as coisas estarem acontecendo não da forma como você planejou, mas nós temos que crer. Olha essa frase: mulheres com propósitos não vivem por emoções, mas vivem por convicções. Você tem que ter a convicção de que você é filha de Deus. Isso nada muda. Seu pecado não muda, a forma como você vive não muda, as suas formações não mudam. Isso não muda quem somos. Hoje o diabo quer, de uma certa forma, nos fazer acreditar que somos aquilo que fazemos. Eu, Gabriela, sou uma palestrante, sou uma escritora, sexóloga, mas apesar de tudo isso que eu sou mãe, sou esposa, eu sou filha de um Deus Altíssimo que me chamou hoje para estar aqui. E chamou você para estarmos aqui juntas, entendendo que, sem propósito, a vida vira uma correria. E uma corrida sem direção, o que é? Alguém aqui já correu? Nessas corridas de 5 quilômetros? Alguém já participou de provas? Tem um traçado lá, né? Para você correr, não tem? Um lugar, uma direção? Imagina como seria uma prova se não tivesse esse caminho. Aonde as pessoas iriam parar? Imagine você saindo aqui da igreja agora, para você chegar até a sua casa, você tem um caminho em mente. Sim ou não? Sim? Imagine você indo para sua casa sem um destino. As pessoas que vivem com Deus e não entendem a sua identidade, o seu propósito em Deus, é como se elas vivessem sem saber aonde elas querem chegar. O propósito, ele traz clareza. O que eu faço hoje que me aproxima mais do que Deus sonhou para mim? Eu vou inverter essa pergunta.
Hoje, você tem vivido o que Deus sonhou para você? Gabi, não sei essa resposta. Podemos não saber a resposta, mas precisamos ter a convicção de que Jesus está nesse barco. E que por mais eu não esteja longe daquilo que eu planejei. Quando eu fiz enfermagem, eu achei que eu seria enfermeira para o resto da vida. Que eu trabalharia em hospital, que eu continuaria fazendo partos. Afinal de contas, fazer parto era algo muito precioso para mim. Mas, quando nós temos um propósito com Deus, quando Deus sonha algo para nós, os sonhos dele são muito maiores que os nossos. Amém? Você crê nisso? E uma pergunta, se você quiser anotar no seu bloco de notas aí, ou no seu caderno para você refletir depois. Qual é o propósito que você tem negligenciado hoje na sua vida? E quando eu falo de propósito, é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, principalmente quando eu falo para jovens em igrejas. Esse final de semana eu e o Ricardo estivemos em São Paulo, eu fui ministrar num retiro lá. E aí na hora do almoço a galera foi comer, e aí eu fui brincar com a galera jovem que estava sentada. Pronto, me puxaram e começaram a fazer um monte de perguntas. E dentre as perguntas estava: Gabi, como tu descobriu o teu chamado para a sexualidade, sendo que o mundo está tão pervertido? Como reconhecer um chamado de Deus? E eu falei, antes de Jesus me chamar para a sexualidade, Ele me chamou para ser filha, Ele me chamou para ser esposa. E quando eu te pergunto qual o chamado que você tem negligenciado, é porque se eu focar no macro, se eu focar no que é grande, se eu focar em tudo que eu desejo ou que eu sonho para mim, eu vou esquecer que antes de eu ser quem eu sou aqui falando para vocês, eu preciso ser em casa. O meu primeiro ministério, o meu primeiro chamado é em casa. Às vezes existem pessoas que focam muito lá fora, mas esquecem que Deus nos chama para casa. Há um resgate muito grande de entendermos a nossa função em casa. Isso não anula trabalharmos fora, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu amo trabalhar, quem me conhece bem sabe disso. No meu primeiro filho, eu tenho 3, no meu primeiro puerpério, meu filho tinha 20 dias, eu sonhava que estava pegando veia, olha a loucura da pessoa. Sonhava que eu estava no hospital pegando veia, de tão alucinada que queria voltar a trabalhar, queria voltar para aquela rotina. Não julguem as mães que querem parar a vida profissional para cuidar dos filhos, mas não julguem aquelas que amam trabalhar e que vão colocar seus filhos em algum lugar. Cada mãe sabe o que faz e o que é melhor para si e para sua família. É muito triste, como cristãs, a gente vê uma geração de pessoas, e por que não de mulheres, é sempre mulheres, né? Sempre mulheres. Falando para outras mulheres mediante a sua régua, mediante ao seu olhar. Quantas pessoas me contam, hoje eu faço uma consulta pré-nupcial com casais que vão casar, e quantos casais me falam, você acredita que a irmã lá da igreja veio me perguntar se eu tinha certeza do casamento para me esperar um pouco mais, porque eu era muito jovem. Que isso, gente? Ou então a pessoa está grávida e você fica olhando para ela e dizendo, aproveita para dormir, aproveita para comer. Que isso, irmã? Quem não comeu foi você, quem não dormiu foi você. Né? Eu sempre digo, principalmente para os casais recém-casados, quando alguém te fala algo muito ruim sobre a vida sexual, deixa eu te contar um segredinho nosso. Todo mundo que fala algo ruim para você está falando sobre si mesmo e não está te dando um conselho. É triste, né? Se a gente para pensar. Mas quando alguém te fala algo ruim, ore por essa pessoa. Deus, tem misericórdia, coitado. Quem não está dormindo é ela, né? Ela não dormiu até hoje, né? Essa sou eu. Eu não sei fazer filho que não come. Então, os meus filhos mamavam a cada 1 hora. Era uma loucura. A mãe sabe, a mãe me acompanhou. Então, tudo, meu Deus do céu, tudo uns tiburcio. Nunca vi criançada para comer tanto na vida, né? Mas eu tenho amiga que saiu do hospital com o filho dormindo a noite inteira, que mamava só, 9 da noite, depois 9 da manhã. E está tudo bem, entender a sua realidade, a minha realidade não anula o que eu vivi, nem o que você está vivendo. Vamos falar um pouquinho do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19, diz que acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? O corpo não é um inimigo. Quantas mulheres hoje vivem o que um dia foi uma oração? Se você pediu a Deus para ser mãe, para de ficar se automutilando, se depreciando pelas marcas que ficaram da gestação. Não tem como passar por um processo como esse e não ficar como marca. Não tem, não existe.
Só que você esquece que um dia isso foi um motivo de oração e hoje você vive isso. Eu tenho recebido muitas mulheres que têm problemas com a autoestima e eu sempre falo: você não está feliz com a sua autoestima? Não, eu estou péssima, estou feia, estou acima do peso. Você está mesmo? Você está mesmo acima do peso? Você não está vendo? Mas isso está te deixando infeliz ou você está ouvindo de alguém isso? Meu marido fala, meu filho fala. Você começa a fazer perguntas e você vê que na verdade a pessoa está se depreciando e está se permitindo. Como no consultório um dia, ouvi um marido falando: fala para ela aí, gorda. Se na minha frente chamou ela dessa forma, imagina o que não fala atrás. Só que para chegar nesse ponto num consultório, muita água já rolou debaixo dessa ponte, né? Muita coisa foi permitida. E aí a pergunta que eu quero te dizer é: hoje, você não está feliz com o seu corpo? Você não está feliz porque não está feliz mesmo? Ou porque você tem ouvido algo de alguém? Ou porque você está se comparando às redes sociais? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então não tem nada em nós que é feio. O Senhor não erra. Porém, se a gente come como uma capivara raivosa, a responsabilidade é nossa, não é de Deus, né? Então a gente precisa entender que eu não estou feliz. Ok, o que eu tenho feito para mudar? Quando eu faço essa pergunta, a maioria fala: agora você pegou pesado, né? Por quê? Nós estamos muito acostumadas a reclamar. Toda mulher que eu conheço sonha era perder 2 quilinhos, 3 quilinhos, algumas é 10, 20 quilinhos. E se eu te disser que a sua autoestima não tem nada a ver com o seu peso, você acredita em mim? Eu atendi recentemente uma mulher que perdeu 80 quilos pós-bariátrica e continua se achando feia. Tá aqui, ó. Não, tá aqui. O que você tem alimentado a sua mente? Quem são suas referências? Quem que você segue na rede social? Para quem que você está olhando? Cuidar do corpo não é luxo. Muita gente acha que é. Afinal de contas, se nós somos criadas e educadas para cuidar da casa, dos filhos, do marido, onde entra? Cuidar do corpo. Hoje, como prescrição para os meus pacientes, para as mulheres que consultam em relação à baixa libido, a minha prescrição é baseada, atividade física. É uma das primeiras coisas que eu oriento. O que a maioria fala para mim? Ou não tenho tempo, ou ninguém fica com meu filho para me ir. Triste, né? Mas nós precisamos entender que nenhum filho vai ser pequeno para sempre. Mas quando a gente quer, a gente é determinado e a gente faz acontecer. Na pandemia, eu sou uma pessoa que eu amo me exercitar. E na pandemia eu queria muito fazer exercício, mas eu não podia sair de casa. E aí eu descobri. E eu vou te dar essa dica hoje. No YouTube tem inúmeros canais de exercício em casa. Você pega 2 que boa, uma de cada lado e vai. Você pode fazer, tem até Zumba Gospel agora. Vai lá. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Essa frase é meio dolorida de ouvir. Adultos fazem o que tem que ser feito. Mas a gente foi criada e educada para criar muletas. Eu tenho uma muleta aqui, então eu não posso fazer. Agora eu estou cansada. Essa foi a minha desculpa durante muito tempo. Eu tenho 3 filhos. Não dá, não posso. Você não pode mesmo ou você não quer? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós seremos cobradas. Você tem noção do quanto essa palavra tem peso? Nós seremos cobradas pelo que temos feito com o nosso corpo. Como enfermeira, eu vou te dizer. Quem aqui tem, uma pergunta só para fazer um test drive. Quem aqui tem pessoas na família com pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes? Levanta as mãos. Sinto muito informar, quem não levantou é porque não sabe, tá? Mas tem. Todo mundo tem. 50% de chance de nós todas, porque eu também estou nesse balaio, é a nossa hereditariedade. Sabe o que é o outro 50%? É o nosso estilo de vida. O que você tem comido, o quanto você tem se exercitado. Os cardiologistas, e aqui eu falo com propriedades porque eu sou cardíaca, eu faço acompanhamento com médico em Florianópolis, tive um princípio de infarto no ano passado, mesmo fazendo exercício todos os dias, você está vendo? Então, imagina se eu fazendo deu isso, imagina você que está aí parado 65 anos, Então vamos lá, Deus está tendo muita misericórdia da sua vida. Eu agradeço, saia daqui louvando e cantando hoje, porque a misericórdia do Senhor, ela pairou sobre você, E uma das coisas que os cardiologistas mais têm falado é que nós seremos a geração que está, tendo longevidade pela graça de Deus. A estimativa de vida não para de crescer, já está em 86 anos. Porém, seremos a geração
mais doente da história. As crianças já estão apresentando triglicerídeos, colesterol alto, obesidade. Nunca se ouviu falar em tantos casos como hoje em dia. Nós precisamos voltar ao início, entender que essa coisa de falar que crente só come, né? A gente tem que cortar essas coisas. Crente pode comer, mas pode comer saudável também. Gente, vamos comprar da Felice, né? Que tem ali bolos sem glúten. O trigo acaba com a vida de todo mundo. Agora eu fazendo propaganda, estou intolerante ao glúten, agora só como coisa sem glúten, né? Ui, tribulação, isso é de Satanás, mas enfim, né? Tem que entender como cuidar de Deus para minha vida. Ui, que fome desgraçada. Tem gente falando, nossa, Gabi, você está fazendo uma dieta danada, né? 4 quilos só nos últimos 40 dias. Eu falei, dieta? Leva para ti se tu quiser. Não tem dieta, gente, é intolerância. A intolerância ao glúten é de Satanás, não tem a mentira. Quando você estiver comendo aquele pão d'água, bem cheiroso, gente, o que acontece, né? Meu Deus, é você não poder, as coisas elas cheiram. Ai, que tribulação. Estava do meu lado numa cafeteria, eu comendo aquele pão de queijo, parecia uma sola de sapato. Deus é Pai, né? Aqui sentando, glorificando, amém, Jesus, obrigada pelo meu pão de queijo. Olho para o lado, a mulher com um bolo daquele de banana que tem aquela calda. Só de falar saliva, parece mulher grávida. Aquela calda de banana por cima, com aquele açúcar caramelado. Cara, aquele bolo parece que o cheiro veio assim, ó. Olhei para aquele pão de queijo e falei assim, ó. Oh, coisa triste. Mas enfim, entonces, como diz meu professor de espanhol, né? Em tudo dai graças. A beleza que permanece é a da presença de Deus. Essa frase está no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. Forte, né? Vou falar de novo para você gravar. A beleza que permanece é a presença de Deus. Entrando um pouquinho agora no Outubro Rosa. Por que existe Outubro Rosa? Que palhaçada é essa, né, gente? Na rádio esses dias perguntaram, que palhaçada é essa? Por que agora todos os meses do ano tem cor? Para chamar nossa atenção. Porque a gente está cada vez correndo mais, e se não tem cor, né, se está tudo muito morno, não chama a atenção de ninguém. Então, numa forma de trabalhar a nossa atenção, eles colocaram cores para transformar os meses em alusivos. Então nós temos, não vou nem falar dos de julho para trás, vou falar, né? Nós temos Setembro Amarelo, que remete, né, o cuidado com a saúde mental. Nós temos o Outubro Rosa, que é a prevenção de câncer de mama e de ovários e de colo uterino. Nós temos o Novembro Azul, que é a prevenção ao câncer de próstata. Nós temos o Dezembro, aí tem laranja, que cuida da pele, tem Dezembro Vermelho, que cuida, né, dos pacientes que têm HIV e portadores de doenças. Nós precisamos entender, gente, que muito mais do que cores, é entender que se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, você está cuidando da sua saúde mental, setembro já acabou. Mas não é só em setembro que você tem que olhar para a sua saúde mental. É o ano inteiro. Lá é alusivo. Lá é para chamar a atenção de quem não é inteligente. A gente é inteligente. Porque Deus deu a nós a inteligência. É que nem, quer ver uma pergunta agora, importante? Quem é que está com o preventivo em dia? Não quero saber. Não quero saber. Não quero nem ver. E eu fui no médico, e aí ele falou pra mim que estava tudo bem, que eu posso voltar daqui a 3 anos. Você pega esse médico, você quer que você faz, que você é médico? Você diz pra Jesus, pode levar ele pra ti. Pode subir, que ele tá rateando aqui na terra. Eu brinco com as esposas quando chego falando muito mal dos maridos, eu digo, vou te ensinar uma oração. Senhor, pode levar pra ti, ele é tão bom que agora ele é teu. Brincadeira, gente, é só uma brincadeira, tá? Nós precisamos entender, gente, que estar com preventivo em dia não é uma escolha, é uma obrigação. Quem aqui depende das consultas de plano de saúde, preventivo ele vence, todo mundo sabe disso? Sabe o desodorante lá que você passa de manhã, chega à noite já está assim? Vai orar por alguém, cai todo mundo? Então, né? O desodorante venceu. Então, o preventivo vence. Por exemplo, o meu eu fiz ano passado em maio. Quando chegou em março desse ano, eu já marquei. Porque se eu deixar para marcar em maio, eu consigo consulta, gente, se for para o plano de saúde? Não, só particular. E aí, como ninguém tem dinheiro para nada, né? Então, assim, você tem que marcar antes. Gabi, é no posto. Você também pode marcar com a enfermeira. Não negligencie a sua saúde. Eu tenho uma amiga que é enfermeira, se formou comigo, uma queridona, está morando no Rio Grande do Sul. Ela é responsável por toda a ala psiquiátrica do Hospital Moinhos do Vento.
Ela sempre foi um crânio e sempre gostou de saúde mental. E a gente ria, porque quando ela assumiu lá a direção, ela me ligou para compartilhar, que estava muito feliz. O Hospital Moinhos dos Ventos, quem conhece em Porto Alegre, sabe que ele é um baita hospital e não é qualquer pessoa que entra lá, tem que ser um bom profissional. E eu estava, na área da obstetrícia fazendo partes. E ela falou, amiga, você é louca. Você é louca. Ficar com aquela mulherada naquela gritaçada. Eu falei, louca é você. Onde é que você se enfiou? Não dá nem para falar, com 2 conversas. Onde é que você foi, Eu falei para ela, não, sem condições. Enfim, a gente tem, o contato depois da formação vai diminuindo cada vez mais. Até que eu recebi uma ligação muito dolorosa dessa minha amiga. Dizendo, amiga, eu estou te ligando, muito triste. E eu queria saber a tua opinião. Eu congelei meus óvulos porque eu não achei ninguém. Você sabia que tem um índice bem alto de profissionais da área da saúde que acabam não se casando? Por se dedicarem tanto ao trabalho, acabam esquecendo de si mesmas. E ela não encontrou ninguém, mas ela congelou os óvulos. E qual era o desejo em seu coração? Fazer uma fertilização, como nós temos uma amiga da minha turma que fez isso. Foi para o Rio de Janeiro e fez uma produção independente. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que essa é uma forma, de maternar. Só que essa minha amiga, ela dedicou tanto ao trabalho, à profissão, que ela esqueceu dela mesma. E por que ela me ligou? Ela, Gabi, eu fiz o preventivo. Tudo começou com um mau cheiro. E eu fiz um preventivo, amiga, eu estou com câncer. Eu vou ter que retirar tudo. Eu não vou nem poder ficar com os ovários. E não adiantou nada eu ter congelado os meus óvulos, eu não vou poder ter filhos. E eu queria saber a tua opinião. Se tu acha que eu devo retirar tudo mesmo, ele disse que eu posso tentar deixar os ovários. Eu dei a minha opinião técnica, aquilo que eu entendo, e falei, tá, mas só uma pergunta. De um ano para o outro, isso aconteceu? Ela assim, eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta. Fazia 4 anos, amiga, que eu não fazia preventivo. Você tem noção, gente? Eu não tenho mais, Eu andava com algumas imagens, agora não ando mais, mas se você pegar um colo de útero de um ano para o outro, se você tem iniciação de células, cancerígenas, de um ano para o outro é fase inicial. A chance de cura é de 98%. De 1 ano para 2 anos, você já tem um aumento dessas células. Não preciso nem continuar essa conta, que em 4 anos vocês imaginam como é que estavam essas células, Não negligencie. O câncer de mama e o de próstata, eles têm, segundo agora, a International divulgou, eles têm 90% de chance de cura. Gente, que papagaiada é essa? Se 90% de chance de cura tem no câncer, por que o câncer de mama é o que mais mata em todo o mundo? O câncer de próstata também, ele tem 92% de chance de cura. Se tem tanta chance de cura, por que é o que mais mata homens em todo o mundo? Você sabe a resposta, A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai procrastinando. Outro dia eu marco, sabe por quê? Porque a consulta com o ginecologista, ela é uma consulta de rotina, ela não é uma consulta obrigatória. Se está tudo bem, se no ano passado estava tudo bem, então está tudo bem. Não faça isso com você mesma. Se em 365 dias você não tem um dia para ir ao ginecologista, você precisa repensar a sua vida. Gabi, mas isso é saúde. Não, isso aqui é Deus também. Porque se Deus nos orienta a amar ao próximo como a ti mesmo, não adianta nada você encher sua boca para falar para os outros. Você tem que se amar, você tem que fazer as coisas. E o seu amor próprio, cadê? Você está se amando? Você está se cuidando? Se o corpo é templo do Espírito Santo, como está esse templo aí? Está o Espírito Santo clamando por misericórdia. Senhor, leva ela. Pode levar. Leva para ti, porque não está fazendo nada. A água, não toma um gole. Coitado, é o deserto de Saara. Só lembra de tomar água aqui na igreja. Aqui na igreja todo mundo lembra, É toda hora. Falei esses dias pro Carlos, dei uma ideia. Tranca aquela porta lá, bota as 7 chaves de Sansão lá, tranca tudo. Pega o negócio da água, leva fora. Quero ver alguém levantar para tomar água. Brincadeira, tá, gente? Vocês podem tomar água na igreja, tá? Ninguém vai tomar água agora. Deus nos deu um corpo como um instrumento para viver o propósito dele. Cuidar da saúde, como essa questão da prevenção do câncer, é parte da nossa mordomia cristã. Todo mundo sabe o que é mordomia, essa palavra? Tudo que temos e somos pertence a Deus. O seu corpo não é seu. Seus filhos não são seus. Você entende isso? Se você não entendeu, você precisa ler mais a Bíblia. O Outubro Rosa nos lembra que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada.
Encontrar e viver o propósito é a melhor forma de honrar esse presente que Deus nos deu. 2 formas de cuidar do nosso corpo. Uma é ir ao médico e a segunda é fazer o autoexame. Todo mundo sabe fazer o autoexame das mamas? Anne Cristina, por favor. Então não vai fazer não, amiga, só vai segurar o microfone, fique em paz. Eu que vou tocar nas... Vamos lá, gente. O autoexame das mamas deve ser feito. Você menstruou 1 semana depois. Porque se é antes desse período, a gente pode ter alguns nódulos que não são os nódulos que a gente está buscando. Para quem não menstrua mais, você vai escolher um dia do mês, por exemplo, o dia do seu aniversário, ou todo dia 1º, todo dia útil, para fazer esse exame. Orientem seus maridos. Em torno de 15% de homens também têm câncer de mama. E todo mundo acha que é só problema de mulher. Homens também têm, tá? E é importante, principalmente os que estão mais assim, né? Com sobrepesinho, que às vezes fica com um CI um pouquinho maior. Esses mesmos precisam fazer também. Vamos lá, qual é o melhor lugar para fazer o autoexame? No banho, quando você está lá toda ensaboada, que a mão desliza. Quer ver? A Anne vai segurar. Vamos lá, todo mundo vai fazer comigo agora. Pega uma mão e bota aqui atrás do pescoço. Vamos, gente, ser preguiçosa, vamos lá. Olha a preguiça ali de Provérbios 31. Essa mão atrás do pescoço, a outra vai pegar esses 2 dedinhos aqui, você pode fazer com a mão toda, mas os 2 dedinhos você vai descer aqui na axila. Aqui na axila tem linfonodos, então você vai dar uma rodadinha aqui para você procurar se não tem nada aqui na axila. Olhou, não tem nada? Você vai descendo para a mama. Vai passar ao redor, passa tudo ao redor da mama. Você vai fazer voltas circulares. A Helena fazendo lá atrás, socorro Deus. Vai fazendo voltinhas circulares. E aonde que vai terminar essa roda? No bico. Você vai apertar para ver se não está saindo nenhum líquido. Ok? Obrigada, amiga. Fácil, simples, de graça e rápido. E sabe o que é o melhor? Salva vidas. A quantidade de mulheres que num toque, na hora do banho, vê algo, isso que às vezes, né, já fez. Hoje o Ministério da Saúde, infelizmente, a idade para fazer mamografia é a partir de 50 anos. 50, né? 50. Eu sempre fico em dúvida se é 50 ou 40, eles mudaram. 40? 40 anos. O Rock falou aqui 40 anos. 40 anos, eu estou fora da saúde pública faz um tempão, gente, então... Com 40 anos, só que a estimativa de câncer de mama está crescendo cada vez mais em mulheres jovens. Recentemente, nós tivemos um caso aqui no Capivari de uma menina de 24 anos. Então, minhas flores, para quem tem, né, na casa aí dos 20, faça esse autoexame com frequência. Para quem tem acima de 30, a minha indicação, além do autoexame, se você puder solicitar ao seu médico um ultrassom das mamas, melhor para você. Aos 33, eu nem tinha as meninas ainda, eu tinha só o Henrique. A minha médica de Criciúma pediu um ultrassom e eu descobri 3 nódulos na mama direita. Foi um baita susto. Acompanhei por 2 anos e graças a Deus, eles são nódulos que eles chamam de água. Porém, e se não fosse? Tudo veio por causa de um ultrassom. Eu fazia o autoexame, mas eu nunca senti. Parece que depois que eu fiz o ultrassom que eu descobri, agora eu sinto eles, é porque eu sei que eles estão lá, né? Após os 30, né, dessa década, com 40, por favor, né, faça a mamografia. Eu sei que é desconfortável, eu sei que não é bom, mas é necessário. A gente precisa cuidar, né, da nossa saúde. Todo mundo aprendeu a fazer autoexame? Vai ensinar o maridão? O problema é ele querer fazer em você. Tá, vamos lá. Algo muito importante sobre esse autocuidado é que assim como nós fazemos exames e acompanhamentos para prevenir doenças, espiritualmente também precisamos vigiar, cuidar do nosso coração para não sermos destruídas por aquilo que cresce em silêncio. Mágoas, pecados ocultos, negligências, coisas que nos aconteceram lá atrás que não foram perdoadas. Como uma boa assembleiana, né, e raiz que cresceu aqui na escola dominical, o Senhor está à porta e bate. Ele é muito educado, ele não arromba corações. Se você tem coisas guardadas que não foram resolvidas, você precisa colocar isso diante do Senhor. Porque às vezes você cuida da saúde externa, mas a interna está sofrendo. Sofrendo silenciosa. E é tão duro, porque muitas vezes a saúde física, uma fisioterapia, um remédio, um repouso,
você restabelece. Mas quando se trata de mágoas e dores do coração, quando se trata de questões relacionadas à saúde mental que foram negligenciadas, o corpo todo vai sofrer. Em Hebreus 12:2 diz que nós precisamos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Voltando ao nosso tema, né? Mulheres com foco e propósito. Foco não é fazer tudo, mas é escolher o que é eterno. Hoje nós escolhemos a boa parte. Nós tínhamos, com certeza, se eu for questionar você, eu tinha 1 milhão de coisas para fazer. Na madrugada de sexta, eu cheguei de São Paulo no domingo à noite, madrugada de sexta para sábado eu saio para Vitória, que é no Espírito Santo, para ministrar de novo. Quantas coisas, se eu fosse colocar no papel, teríamos, né? Às vezes você fazer já almoço para amanhã, tem gente que adianta, fazer janta, lavar roupa. Todo mundo tem tanta coisa. A mulher focada, ela não se distrai. E aqui eu quero que você me olhe e preste atenção. Não se distrai com comparações, com fofocas, ou com coisas que não lhe cabem. Eu volto à pergunta: quem são suas referências? Às vezes buscamos por referências da rede social. Pessoas que não processam, nem da mesma fé. Não têm princípios, não têm valores, mas pregam uma vida perfeita. Ou às vezes a sua referência é alguém que não cabe dentro daquilo que você vive hoje. Houve uma época da minha vida que eu achava o máximo o tal do Milagre da Manhã. Todo mundo conhece aquele livro, Milagre da Manhã? Para quem não conhece, é um livro que ele estimula as pessoas a acordarem às 5 da manhã, porque o dia rende. Óbvio, né, gente? A pessoa rende, mas ela falece, né? Mas tá. E aí, o que aconteceu? Eu tinha acabado de ter a terceira, que tinha 6 meses, né? E eu ficava olhando, e eu seguia muita gente que fazia aquilo. E ao invés de você seguir pessoas que te inspiram, te motivam, às vezes você segue pessoas que vão te destruindo por dentro. Às vezes você acorda às 7 da manhã achando o máximo, né? Que você já acordou cedo. Hoje eu vou fazer devocional, hoje eu vou fazer isso. Aí você abre o Instagram, tá lá, endemoniada. Ela já correu, ela já fez devocional, ela já tá maquiada, ela já tomou café, ela tá até no trabalho. O problema é dela, que postou isso? Não, o problema é seu, que está perdendo a sua paz por algo que não lhe cabe. A sua rotina é acordar às 7? Amém, irmã. Em tudo dá graças. É às 9? Eita glória, era por mim, né? Isso aí já é horário de herdeira. É às 10, que hora é? Né? Eu tá que nem a tia Zilma já aposentada, sonhando já, igual a tia Zilma, já quero. Cada fase é uma fase. A tia já criou 5. Eu posso me comparar a ela? Não posso, mas você sabia que tem gente que faz isso? Tem gente que compara a sua rotina. Eu tenho pavor das pessoas que às vezes usam um podcast, que é um instrumento para disseminar informação. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mentira! Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não, senhor. A Julinha ali, maravilhosa, trabalha na agência, eu sigo ela, maravilhosa, essa família demais. Só que ela é casadinha, recém-casada, trabalha. Mas ela pode dizer que tem as mesmas que tenho 3 filhos? Não pode, gente, não tem como. No relógio pode ser as mesmas 24 horas, mas no tempo não é. Não é. E aí o que você faz? Muitas vezes você fica se comparando às mesmas 24 horas do outro. As prioridades dos outros às vezes não são as suas. Viva a sua vida de uma forma mais leve, encontrando o foco e o propósito que o Senhor tem para você. Não se distraia, não olhe para os lados. Olhe para cima, para o autor e consumador da sua fé. Aquele que te chamou, que te escolheu. E aquele que te chama pelo nome. Quando eu fazia partos, eu vou dizer para vocês que muitas vezes eu entrava em paranoia quando eu lia aquele versículo. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, Senhor, jamais te esquecerei. Eu olhava para o meu filho, que quando eu comecei a trabalhar com partos, eu tinha o Henrique com 8 meses. Eu olhava para o meu filho e não fazia sentido essa palavra, como que eu vou esquecer do meu filho? Mas trabalhando com partos, eu tive a triste experiência de ver mães que antes do filho nascer estavam doando aquela criança. E sabe o que é mais forte ainda? No meu coração, como terrivelmente eu sou, um coração corruptamente enganoso, eu tive a audácia de julgar uma delas. Como? Se fosse mãe de verdade, não faria isso. Eu posso te garantir que o amor de uma mãe que doa seu filho é maior do que o nosso que tem. Eu pude ver em seus olhos a dor de não poder criar aquela criança. Quando Jesus esteve aqui, foi tão incrível o ministério de Jesus que ele poderia ter feito tudo sozinho. Mas ele escolheu 12 pessoas para caminhar.
Tenha amigas. Você não precisa compartilhar do seu coração com todas, mas escolha algumas pessoas, a caminhada, a jornada vai ficando mais leve. A gente vai vendo que a gente é ruim, que a gente é imperfeita, mas quando a gente tem uma amiga do lado, alguém que... Ei, você está errada. Olha para o alto. Se você olhar para os lados, você vai cair mesmo, você vai padecer. Não sofra sozinha, o Senhor não quer isso de nós. Uma das frases que eu mais ouço no consultório é que a maternidade é solitária. Deus não fez para isso. Se ela está solitária, algo está errado. Você precisa rever a forma como você está vivendo. O Senhor nos chama como princesas. Ele deu aos maridos essa função de nos amar como Cristo ama a sua igreja. Sabemos que existem inúmeras realidades que muitas vezes os homens não têm esse entendimento. Mas como mulheres, como os estudos dizem, né? Que boa parte, para não dizer todas, das conversões, boa parte das conversões das casas começam pelas mulheres. O Senhor conhece que o nosso coração é um coração disposto e rendido. Mas para isso precisamos não desistir do foco e do chamado que Deus tem para nós. Não se esqueçam dessa frase. Uma mulher com propósito não vive por emoção, mas vive por convicção. Se formos movidas pelas nossas emoções, não estaríamos nem aqui. Todas nós temos muitos problemas, mas precisamos não fugir do foco e de olhar para o alto. Eu quero encerrar com essa frase. Que assim como cuidamos do corpo para detectar cedo qualquer sinal de perigo, precisamos também cuidar do nosso coração, da nossa alma, para viver plenamente o propósito que Deus nos deu. Outubro Rosa não é sobre prevenção ao câncer, é sobre lembrar que a vida tem valor. E esse valor só cumpre quando vivemos o propósito de Deus. Não se esqueça que ser uma mulher de propósito é ser uma guardiã do seu chamado, uma mordoma do seu corpo e uma sacerdotisa do seu lar. O mundo lá fora tem pregado exatamente o oposto disso. Que as mulheres têm que sair, que elas têm que ir em busca. Podemos ir em busca, mas não se esqueçamos do nosso primeiro chamado, que é a nossa casa. O maior propósito de todos está em casa. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Perder a própria alma não é somente a sua, mas a de quem está também em casa. Como uma pessoa que lida com relacionamentos, eu posso garantir para vocês que existem muitos crentes brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia nos orienta que os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem, só que o diabo está ao derredor, ele não está longe. Ele sabe quais são as suas limitações. Por isso a palavra de hoje, de chamado e de propósito, desse foco, é para que você não se distraia. Eu e a Júlia não combinamos, mas estava aqui no meu texto a mesma frase que ela usou. Não se distraia. O mundo está a todo momento dizendo que nós não podemos parar. Eu que trabalho com rede social, se eu estou parada em casa, ai meu Deus, eu tenho que postar uma story, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho... Silencie seu coração. Hoje é tempo de olhar para dentro. O segredo é permanecer em Cristo. Lembrando que precisamos também fazer a nossa parte. Mas como diz em João 15:5, sem mim, sem o Senhor, nada podeis fazer. Vamos ficar de pé. Convidar a Júlia, se a Júlia quiser vir aqui. Queria pedir para você fechar os seus olhos, para você colocar a mão na altura do seu coração.